Olá, pessoal da Primeira Igreja Batista de Pinheiro. Estou aqui a pedido da Natália e vim falar um pouquinho para vocês sobre disciplina na igreja. Um vídeo muito rápido, tem bastante ruído externo aqui, porque eu parei aqui para poder fazer isso agora. Deus abençoe a sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a questão da disciplina, a questão da educação, do comportamento, tudo isso é questão disciplinar. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem essa obrigação, o pai que tem a obrigação de educar, a gente está na igreja para ensinar a Bíblia. Claro, mas se você for ensinar a Bíblia, você também vai acabar ensinando a questão da educação, porque na Bíblia fala muito sobre educação, sobre valores, e aí valores entra respeito, e o respeito faz parte disso tudo. Deixa eu só desligar o meu WhatsApp, senão ele vai ficar na nossa cabeça aqui, buzinando aqui. Então vamos lá. E aí eu preparei uma pequena apresentação para ser bem rápido, bem dinâmico para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão da disciplina na nossa igreja, porque muitas vezes a gente até fala assim, mas a gente não está na igreja para isso, né? Nós vamos ensinar a Bíblia, você está corretíssimo, mas nós também devemos orientar nossas crianças em relação à disciplina dentro da igreja, que não é só dentro da sala de EBD, ou no culto infantil, ou numa sala de doutrina, ou na EBD, o que seja, ou num PGM, mas a criança ela deve manter uma disciplina, não só a criança, mas o adolescente que faz parte do nosso ministério, precisa manter a disciplina na hora do culto lá em cima, na hora de uma festa, na hora até mesmo do pós-culto, quando eles estão ali fora. E essa disciplina não é dizer para a criança, olha, você não pode brincar, olha, você não pode fazer isso. Não. A disciplina é manter a ordem e a decência que a palavra de Deus ela nos ensina. E aí eu quero apresentar para vocês alguns pontos que podem ajudar vocês nessa questão toda. Então vamos ver aqui. A primeira coisa aqui que nós vamos ver, ó, essa galera pulando aí na nossa apresentação. Então, primeira coisa, nós vamos estabelecer expectativas. Claro, o que que é que você deseja, almeja para aquilo ali. Então, você precisa comunicar com a criança de uma forma clara, de uma forma gentil. Como é que você vai querer que a criança seja gentil se você não é gentil? Ela está em fase de aprendizado, em fase de crescimento do caráter. Então, muitas das vezes, você, professor, vai ser um exemplo para aquela criança. Então, algumas coisas que você for fazer, ela vai fazer por repetição, porque viu você fazendo. Então, você precisa se comunicar de uma forma clara e gentil. E com as expectativas em relação ao comportamento da igreja. Então, essa comunicação ela tem que ser clara, essa comunicação do comportamento dentro da igreja, ela precisa ser clara. Então, você precisa explicar os motivos. A criança, ela gosta de saber o motivo, não é só dizer para ela, olha, não pode mexer nesse celular. Mas ela quer saber o porquê ela não pode mexer nesse celular. E muitas vezes a gente vira e fala assim, por que não? E ele vai falar, por que não, não é resposta. E realmente, por que não, não é resposta. Não é. Nós precisamos explicar. E você pode ir para dentro da Bíblia, você pode apresentar alguns versículos, até mesmo aquele versículo que fala sobre a ordem e a decência, o comportamento dentro da igreja, que precisa ser um comportamento que agrada a Deus. Você pode falar, por exemplo, de Jesus quando ele estava no templo. Quando ele foi ao templo, ele estava conversando com os homens da lei, com os homens que conheciam a palavra de Deus, e ele chamou a atenção para ele porque ele entendia a palavra de Deus. E só entende a palavra de Deus quem estuda, quem lê a palavra de Deus, quem presta atenção nos cultos. Então, você precisa se comunicar de uma forma clara. E você pode também falar das normas e das regras da igreja em relação a comportamento. Tá bom? Outra coisa, reconhece e elogie comportamentos positivos. Lógico, tem aquelas crianças que têm um comportamento positivo e ele precisa ser elogiado. Não é feio. Você não é feio e não é ruim, não é uma coisa ruim isso. Você pode elogiar sim, não é virar e falar, olha, você fez mais que a sua obrigação. Professor, tira essa palavra da sua boca, tira essa frase. Você fez mais que a sua obrigação. Não é assim que age. Você precisa elogiar e mostrar para aquela criança que o que ela fez está certo. Então, incentive, elogie as crianças quando elas demonstram um comportamento adequado. E aí você mostra para ela que as ações dela são valorizadas. Você não gosta de ser elogiado? Você não gosta de quando você faz algo certo, alguém fala, poxa, você fez isso certo?
a criança também gosta. Seja consistente. Você precisa manter as regras e consequências consistentes para que as crianças saibam o que esperar e se sintam seguras. Você precisa ser consistente. Você não pode mudar. Ah, hoje a regra é não mexer nesse celular. Aí semana que vem você já pode dizer que vai mexer nesse celular. A regra, ela é uma só. A gente não vê os 10 mandamentos sendo mudados. Os 10 mandamentos são uma coisa só. Uma coisa só. E Jesus ainda pegou e colocou eles em duas coisas. E que quer dizer as mesmas coisas que estão nos 10 mandamentos. Então você precisa ser consistente, você precisa se manter naquilo que você propôs. Ofereça espaços de diálogo. Então você precisa estar aberto para ouvir as crianças, as preocupações deles, as ideias deles, e você precisa demonstrar um interesse genuíno, uma coisa sincera, verdadeira em relação a isso. Aí você vai falar, Estela, mas isso não tem nada a ver com disciplina. Você está errado. Claro que tem. Uma criança que ela é valorizada, uma criança que vê que as coisas são certas, uma criança que recebe todas as comunicações claramente explicadas o porquê existe aquilo. Quando você mantém aquelas coisas, você não há mudança naquilo que você estabeleceu como regra, quando você oferece um diálogo, um espaço para a criança falar, ela se sente num ambiente seguro e tranquilo. E quando você falar, essa questão não pode ser feita, porque isso pode atrapalhar o culto, pode atrapalhar outras crianças de entenderem. Ele tem uma confiança muito grande em você para acreditar no que você está falando. Outra coisa, durante a sua história, ou às vezes quando você vai explicar alguma coisa, você pode fazer isso também. Utiliza recursos visuais e interativos, isso chama muita atenção da criança. E aí, naquele momento que você está no culto, que ela não está tendo disciplina, ou que ela está conversando com alguém, ou bagunçando, ou até mesmo te respondendo, se você utiliza recursos visuais ou interativos na sua história bíblica, se você passa atividades criativas, se você coloca músicas para que aquele aprendizado se torne envolvente e significativo, você vai chamar a atenção da criança para aquilo que você está querendo passar. Você pode até dizer o nome. Olha essa ideia. Vamos fazer de conta que você está numa sala, lá você tem João, Marta, Maria, Pedro, várias crianças, Lucas, e você está contando a sua história. E de repente o Lucas começa a conversar. E aí, durante a sua história, você pode dizer o nome. Lucas, olha isso que vai acontecer agora. Isso, você não vai estar chamando a atenção dele, brigando e expondo ele para os outros colegas, mas você vai estar fazendo com que ele participe daquilo que você está falando. E aí ele vai se sentir participativo, ele vai estar participando daquele momento ali com você. Outra coisa também que nós precisamos pensar é também estarmos dispostos a nos adaptar. Esteja disposto a adaptar. Você precisa estar aberto a ajustar as suas abordagens, porque às vezes a sua abordagem, a sua metodologia não está alcançando aquele coração daquela criança. E aí ele está ficando enfadado, ele não está aguentando. Você sabia que até o seu tom de voz pode fazer com que mude a disciplina da criança dentro da sala ou num culto? Você precisa prestar bastante atenção nessa questão. Então, você precisa está aberto para ajustar as suas abordagens conforme necessário e reconhecer a necessidade individual daquela criança. Você precisa conhecer o seu público. Você precisa saber quem é o seu público, como se comporta a sua criança, para que a sua criança, a criança que está ali prestando atenção, ela possa ser abordada de uma forma que vai chamar a atenção e ela não vai prestar atenção em conversar, em fazer bagunça e não ficar quieta e ficar o tempo todo balançando no banco ou chamando a atenção de outros coleguinhas que acabam também atrapalhando os outros colegas. Outra coisa muito importante é ofereça orientação
e suporte. Esteja disponível para ajudar as crianças a entenderem melhor os ensinamentos da igreja e a lidarem com os desafios emocionais. Então, é você que vai dar esse suporte na igreja. É você que vai estar disponível para ajudar. Eles precisam entender melhor os ensinamentos da igreja, a doutrina da igreja, o que a igreja é, como o estatuto da igreja tem algumas coisas que as crianças já podem entender, principalmente questões da disciplina, questões comportamentais. Você precisa passar isso para a criança. O ideal é que seja passado numa sala de EBD. É esse momento, ou então você pode tirar uns 5 minutos do culto infantil para falar. Esse domingo agora eu vou falar, vou tirar 5 minutos do grupo do culto infantil para falar sobre a bagunça que deixaram em volta da igreja com lixo, com sujeira. E vou conversar com eles sobre isso, que isso pode afetar o nosso mundo. É por isso que causa enchentes. E quando nós fazemos isso, nós deixamos o coração de Deus triste. Isso faz parte de também ensinar a disciplina. Outra coisa, você precisa ser um modelo de comportamento, seja um modelo de comportamento. É muito fácil, né? A gente chegar e falar com a criança, olha, é assim, acontece desse jeito, você precisa ser assim, mas nós precisamos ser assim. Então, nunca aponte o dedo para a criança. Quando você vai trabalhar, você precisa trabalhar o seguinte: nós precisamos nos comportar melhor, nós precisamos ter educação, nós precisamos dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado, de nada. Nós precisamos colocar sempre a gente dentro do pacote, não é só a criança. Então, quando você faz isso, você está sendo um modelo, você está demonstrando amor, compaixão, respeito, até mesmo com as suas próprias atitudes. E você vai servir de exemplo para aquelas crianças seguirem. Você é um exemplo, professor. Você é um influenciador. Nós precisamos fazer isso. Outra coisa é promover o sentimento de comunidade. Então, você precisa incentivar a criança a interação entre eles, criar um ambiente acolhedor e inclusivo. Quando você faz isso, quando você cria uma amizade entre eles, você vai tornar aquele ambiente ali mais amoroso, mais cuidadoso. As crianças vão se amar e a chance delas se comportarem a partir disso é muito melhor, porque às vezes ela está implicando com o coleguinha, porque às vezes ela nem gosta de ficar perto do colega. Ela quer implicar com o colega, ou ela quer conversar na hora, ela quer chamar atenção. Mas uma criança onde tem as suas emoções reguladas, onde ela tem orientação e suporte, onde ela tem, onde aquele momento é adaptado para que ela seja recebida com muito amor, com muito carinho, quando ela tem o modelo do professor ali, com um comportamento. Uma vez uma criança chegou e falou assim: tia, falou com a minha mãe, por que que a gente não pode ficar andando na igreja, mas toda hora levanta um adulto para ir lá para fora? Toda hora levanta um adulto para ir lá para fora. Olha isso, o exemplo. O adulto indo lá para fora para beber água, mas a gente não permite a criança sair de dentro da igreja para poder beber água. Então, nós precisamos ficar atentos a isso também. Isso é muito importante. Então, nós precisamos pensar sobre essa questão também. E aí, disciplina na igreja envolvendo os pais. Nós precisamos pensar, é importante criar uma parceria entre a igreja e as famílias, trabalhando juntos para promover um ambiente de aprendizado e crescimento. E muitas coisas envolvem isso aí. Porque não é só a gente, os pais precisam estar cientes. Então, você precisa também ter uma comunicação clara e aberta com os pais, eles precisam estar informados do que está acontecendo na igreja e das programações também, para que as crianças participem. Criança que não vai para a igreja, sempre. Quando ela vai, aquilo é novidade para ela. E aí, quando ela chega, ela vê um monte de gente cantando. Muitas igrejas têm um café, uma comida. Aí ela vê as pessoas comendo, vê música. Ela acha que é uma festa. E como é que é o comportamento de uma criança numa festa? Brincar, correr. Os pais precisam ser incentivados a levar os seus filhos para a igreja. Mas, para isso, precisa existir uma comunicação clara e aberta. Lembre-se, criança que não tem uma rotina de ir para a igreja, quando ele vai, aquilo é novidade.
e a tendência é ele não se comportar. E é por isso que você precisa envolver os pais nas atividades. Você precisa incentivar os pais a participar das atividades na igreja, junto com as crianças. Você precisa fazer isso. Outra coisa, treinamento e oração e orientação. Ofereça treinamentos, workshop, material educativo para os pais, para eles entenderem a questão da disciplina dentro da igreja, e que isso vai refletir até mesmo em casa, ou na escola, ou em outros ambientes. Aconselhamento pastoral. O seu pastor, ele precisa estar ciente do que está acontecendo. Então, ele precisa estar disponível para que ele possa aconselhar alguns pais que estão relutantes a ouvir o que a liderança do Ministério Infantil tem pedido. Então, os pais precisam estar disponíveis para isso, mas o pastor, o aconselhamento pastoral precisa estar também disponível a conversar com esses pais a respeito da disciplina e da educação dos filhos. Celebração das conquistas. Você precisa reconhecer e celebrar as conquistas das crianças e das famílias. Isso também é uma coisa muito importante que nós podemos fazer. Quando a criança tem um comportamento bom, quando ela tem se envolvido, você precisa levar isso aos pais e dar parabéns para os pais. É importantíssimo o pai saber que ele está no caminho certo. Isso vai fazer com que ele mantenha a educação do seu filho dentro da igreja, que vai refletir em casa e na escola também. Outra coisa, você pode também criar grupos de apoio. Não vejo problema nenhum. Crie grupos de apoio onde as famílias podem começar. Você pode criar esses grupos de pais na igreja para que eles possam compartilhar as experiências, os desafios, as estratégias. E aí, você fazendo isso, eles vão poder colocar o que tem acontecido e até mesmo pode, esse pai faz isso, talvez lá em casa vai dar certo. Então é uma troca de experiência. Outra coisa, oração em família. Incentive os pais a praticarem a oração em família, ensinando os filhos a importância da comunicação com Deus em todos os momentos. Nós, como líderes, precisamos fazer isso. Modelo de liderança. Líderes da igreja, vocês são líderes. Vocês devem servir como modelos de disciplina e comportamento. E aí você vai inspirar os pais a seguirem o mesmo exemplo. Feedback construtivo. Ofereça o feedback construtivo aos pais. Que eu falei lá atrás. O filho, ele se comportou bem, vamos lá e vamos falar com o pai sobre a melhoria, que foi um sucesso. Olha, o seu filho, esse mês ou essa semana, como ele se comportou bem. Poxa, muito obrigada, que legal. Ele vai gostar de ouvir isso. Outra coisa é o suporte em momentos difíceis. Então, esteja presente para oferecer um suporte emocional. Você precisa estar presente para oferecer esse suporte emocional, esse suporte espiritual para esses pais, nos momentos que eles tiverem dificuldade ou que eles estiverem com algum desafio em relação à criação dos filhos. Não é que você saiba tudo, não. Mas você é um líder da igreja, você precisa procurar e aprender para que você possa conseguir também orientar os pais. O Ministério Infantil não são só as crianças. O Ministério Infantil são as famílias também. Nós precisamos pensar nisso. E por último, e o mais importante de todos, lembre-se do amor de Deus. Sempre reforce a ideia de que o amor de Deus, ele é o alicerce, ele é a base de tudo. E que o objetivo final é que as crianças cresçam em conhecimento e amor a Deus, a Ele, ao culto que é feito para Ele. Isso tudo, e você pode achar, tem pontos aí que não são necessários. Todos os pontos são necessários. E você precisa aprender cada um deles para que você possa refletir, para que você possa ensinar ali a esses pais, a essas crianças, a administrarem o comportamento. Precisa do líder, precisa de você, precisa da família, precisa da liderança enquanto pastor da igreja, para que esse comportamento seja um comportamento disciplinar que agrada o coração de Deus, mas também precisa da membresia da igreja, das pessoas que estão na igreja. Lembra do que a criança falou?
Por que que ele pode levantar para ir beber água toda hora e eu não posso? Os adultos, a maioria das vezes, são exemplo. Algumas crianças, eles estão apenas repetindo aquilo que eles viram, aquilo que eles estão vendo. Então, você pode parar assim para conversar, você pode conversar com alguma criança após o culto, sentar e conversar, você pode chamar os pais para conversar também sobre algum comportamento, alguma palavra que a criança falou, chame com amor, se coloque dentro do pacote, nunca aponte o dedo, nunca dê lição de moral, nunca ache que você educa melhor que o outro. Nós educamos dentro da palavra de Deus. Essa é a melhor educação que pode existir. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que essas palavras possam chegar até o seu coração. Que você tenha sucesso quando você for colocar tudo isso em prática. Um grande beijo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse momento.